Teve uma vez que eu fui para mergulhar no mar. Isso deve fazer uns 6 anos, 7 anos. E aí eu mergulhei, e aí quando eu saí do mar eu não consegui ouvir as coisas direito. E aí quando eu vi, o meu ouvido estava fechado mesmo. Os dois, se não me engano. Aí depois que eu fui entender que eu tinha uma formação maior de cera, bem nojento mesmo. E aí o que aconteceu? Aquela água amoleceu a cera, fechou o meu ouvido. E aí eu fui no otorrino, aí quando ele limpou, foi a primeira vez que eu fiz uma limpeza de ouvido, e eu saí ouvindo, eu me sentia um super-homem. Eu ouvia a caneta que caiu do andar de baixo, e eu estava ouvindo tudo de uma forma cristalina. Enquanto o Donald falava que há uma riqueza no corpo de Cristo, porque todos têm, o Senhor me lembrou que muitos estão com cera nos ouvidos e não conseguem ouvir o que Deus está falando. E eu creio que Deus quer limpar os nossos ouvidos de uma forma sobrenatural. E eu queria perguntar para vocês, mas que tenham coragem: quantos não acreditam que tem algo para dar? Quantos nunca assumiram a responsabilidade de ouvir uma voz do Senhor dizer: é comigo e eu sou responsável por esse encontro? Pode levantar a mão, irmão. Ou será que o nosso coração, inclusive, é um advogado nesse momento? Então eu começo, irmãos. Eu quero me humilhar diante dos irmãos. E eu creio que Deus quer nos levantar nesses dias, assumindo a responsabilidade espiritual no corpo de Cristo. Isso aqui, meus amados, pode ser uma grande distração. O culto não é feito por quem pega no microfone, porque o Espírito Santo está em toda a igreja. E eu queria que nós tirássemos um tempo agora, e o microfone vai estar aqui aberto, para cada um que recebeu algo fresco do Senhor, para essa noite ainda. Você é convidado não por nós, mas pelo Senhor, para edificar a igreja. Amém? Chega a ser difícil, né? Falar depois de tanta riqueza. Ouvindo essa palavra da chama, esses dias eu estive viajando ao trabalho e fui para uma feira e eu estava tão cansado, que era uma feira para 10 mil pessoas, e eu estava sentado na terceira fileira e começou a feira e eu dormi com um cara falando na frente. E aí o meu companheiro Juan, né, ele quase tirou uma foto. Ele falou assim: cara, você está cansado, né? Eu falei: cara, estou exausto. E eu saí dali e o Senhor falou comigo que, independente do meu trabalho e da rotina e da loucura que muitas vezes a gente se envolve, porque precisamos trabalhar, né? A chama do Senhor, ela nunca se apaga. E eu saí dali cansado. Eu falei: Senhor, uma vez eu assumi um compromisso contigo muito simples, que eu nunca deixaria de pegar um Uber sem falar de Jesus. E aí eu entrei em não sei quantos Ubers, e o Senhor sempre me dava uma palavra para falar para algum deles. Todos que eu conversei em São Paulo, todos eram desviados. Todos. Nenhum deles estava firme na fé. Nós andamos de Uber, quando parava o carro, o meu companheiro vinha por um lado, eu vinha pelo outro, nós colocávamos a mão na vida daqueles homens, e Deus descia daquele carro, com palavras de revelação, falando sobre casamento, sobre divórcio, sobre impureza, que a gente saía renovado do Espírito,
por simples saber que essa chama não pode terminar. Eu não sei qual versículo da palavra fala isso, não me lembro. Que o nosso homem pode se corromper, né? Ficar cansado, estragado, passageiro, essa carcaça aqui. Mas o espiritual se renova todos os dias. Então, quero incentivar vocês que, como o Cassiris falou, o púlpito, ele não serve para ter uma altura, para a gente se tornar maior que os outros, mas pelo contrário, é para que vocês e a igreja possa ver o vazio que há dentro do homem e se espelhar para ser igual a Jesus. Eu gosto muito quando o Japa prega, ele fala que toda pregação deveria ter um espelho no lado, para que a gente se olhasse e soubesse o quanto a gente precisa da presença de Deus. Então, eu quero falar de um homem que estruturalmente está cansado, mas que está sendo renovado espiritualmente todos os dias pelo Senhor, pela força do seu poder, sabendo que nós temos um chamado, meus irmãos, que não é um ministério, nem tem na palavra, eu acho que essa palavra, né? Mas esse serviço, começando pelas nossas casas. E esse Senhor quer resplandecer, começando com os nossos filhos, adorando com a nossa família, que muitas vezes é o lugar mais difícil. É muito prazeroso subir aqui e saber que a gente vai tocar com irmãos que são nossos amigos, que não tem uma perseguição ali na porta. Mas o Senhor quer que a gente pegue o nosso violão, como o Azaf falou no início, tocar no lado do nosso filho, resplandecer a glória de Cristo dentro da nossa casa, para a nossa esposa, amando nossos pais, honrando nossos pastores. E eu sei que o Senhor vai fazer isso esses dias, então não faça um cálculo matemático, se tu precisa se esvaziar ou não, tu precisa se esvaziar, e o Senhor vai te renovar. Eu não consegui tocar ali mais, porque o Senhor me quebrou no meio, fiquei tão feliz. E o Senhor quer fazer isso todos os dias, no secreto e no grupo. Amém? Oi. Eu estou um pouquinho nervosa, mas é uma coisa que o Senhor tem falado há muito tempo comigo sobre adoração, que eu tenho meditado desde a semana passada. Quando eu fiquei sabendo que ia ter esse retiro, mesmo eu não tocando nada, eu queria vir aqui pelo menos um dia para ver, para realmente louvar, me quebrantar ao Senhor. E eu lembrei esses tempos que o Senhor me revelou a palavra de Êxodo 34, versículo 8 e 9, onde Moisés, pedindo misericórdia ao povo de Sodoma, primeiro ele louva o Senhor e depois ele ora. E a frase que o Atmani falou quando ele mencionou esse texto no livro dele foi que orar é pedir pela nossa vontade, mas a adoração é a aceitação da vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, ela veio primeiro na vida de Moisés. Ele primeiro louvou pela situação que ele estava, a dificuldade que ele estava, e depois ele pediu pela vontade dele, depois ele orou ao Senhor por misericórdia, mas primeiro ele louvou, adorou o Senhor e sentiu que aquilo era da vontade do Senhor. Então, a vontade do Senhor veio primeiro através da adoração, porque o versículo 8 diz que ele se prostrou e adorou, e depois ele pediu ao Senhor para que fosse feita a vontade que ele queria que fosse feita, e o Senhor se manifestou naquele momento. Mas esse primeiro louvar, aceitar a vontade do Senhor, quando a gente louva, a gente se esvazia completamente. E fazia um tempo já que o Senhor estava colocando essa palavra no meu coração, e eu tive a oportunidade de vir aqui e falar, assim, mesmo não sendo retirante, mesmo não sendo uma pessoa que faz parte do ministério de louvor, é uma coisa que é para todo mundo. Porque o louvor, ele é para todo mundo, e a gente não pode simplesmente deixar isso. Sabe, a gente tem que priorizar a adoração antes da nossa vontade. E era isso que eu queria falar. Amém. Antes a gente estava conversando um pouquinho antes de começar o encontro, e aí eu estava contando para o Donald e para a Gayle que
esse cântico da chama nunca se apaga se tornou um marco lá na nossa família, né? E em março de 2023, quando nós descobrimos que meu pai estava com um câncer, né? E a gente se reuniu em família e eu peguei o violão e esse foi o cântico que eu puxei, né? Na nossa rodinha ali. Porque quando Jesus está presente, toda a incerteza ela se dissipa, o medo se desfaz dentro do nosso coração. Nós somos completamente limitados para enxergar à frente, né? Mas quando nós olhamos para Jesus, essa é a realidade. As coisas no nosso coração vão para o seu devido lugar. E eu tenho encarado sempre a adoração como essa atitude, né, de simplesmente contemplar Cristo. E eu achei lindo, nossa irmã compartilhou agora. Essa noite passada eu sonhei com meu pai e acordei com muita saudade dele, assim, né? Uma cena comum que ele estava presente ali, né? E quando a gente tem alguém muito amado, muito presente, muito próximo, a gente demora para se acostumar com aquela presença não estar mais ali, né? E aí vem a saudade, tudo. Mas eu me sentei de manhã para trabalhar, estava trabalhando em casa e lembrando do sonho comecei a chorar e a minha atitude foi de adoração. Eu inclinei meu rosto e agradeci ao Senhor, porque quantas pessoas têm o privilégio que eu tive de ter, né, um pai tão presente. Meus 40 anos da minha vida eu tive alguém tão perto, assim, tão parecido com Jesus, alguém que eu pudesse conhecer o Senhor. E eu comecei a agradecer ao Senhor, comecei a louvá-lo por ter sido fiel por tantos anos, por tanta misericórdia com a nossa casa, com a nossa família, com a minha vida. Isso é adoração, né? Adoração não é uma música, não é um estilo de música, muito menos. É um estilo de vida, né? O Donald nos lembrou aqui, né, que para vivermos de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Isso é uma vida de adoração, né? Cacilhas falou aqui que o culto, né, o encontro, ele não é feito por aqueles que estão com o microfone. E eu até ampliaria um pouco essa visão e essa frase, dizendo que a igreja é muito mais do que cultos, encontros, microfones ou qualquer coisa que aconteça dentro de quatro paredes. É o corpo vivo de Cristo. E cada um de nós foi chamado para fazer parte disso. Então nós precisamos, por causa da nossa cultura, constantemente nos desvencilhar desse pensamento que vem quando a gente pensa em igreja, a gente pensa no encontro, né? Pensa em cadeiras, em música. Igreja é muito mais que isso, né? E esse lembrete tão simples, tão profundo do nosso querido irmão Donald, de que ele escolheu cada um de nós antes da fundação do mundo em Cristo, para fazermos parte dessa vida, dessa família que se espalha, né? Vai dentro de um Uber, dois dentro de um Uber podem ser a expressão completa de Jesus para alguém que precisa conhecer o propósito de Deus. Que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, ampliar nossa visão, nossa revelação do que é de fato uma vida de adoração e sermos corpo de Cristo, vivendo por seu inteiro agrado. Amém. Eu te adoro, eu te adoro.
bom louvar o Senhor com saudade no meio da perda. Como é bom. Eu me lembrei desse versículo aqui enquanto o João falava. Acho que não é só... Nossa, eu estou que está um pouco cansado. Comentei com alguns irmãos aí, tem sido tempos intensos. A Zaf aqui, né? Tá aqui para assinar embaixo. Mas eu me lembrei desse texto aqui. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, na perda, na saudade, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Donald, que alegria foi, que refrigério foi ouvir. Eu quero repetir aqui: não existe mérito, meus irmãos, que o Senhor vê em nós. A única coisa é amar o Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus que o Senhor não vê o que eu sou capaz, ou o que eu não sou. Porque eu não sou capaz de nada. Em mim só existe, na carne só existe perdição e erro. Mas nessas fraquezas é que o Lucas some para que a glória de Deus seja manifesta. Amém. Eu estava há um tempo ali no canto, discernindo o que a expressão está me falando, mas basicamente ele pediu para mim compartilhar sobre o que eu estou vivendo agora, que eu estou passando por momentos difíceis, porque eu perdi 2 pessoas próximas minhas, então eu estou passando por um momento de luto e tudo mais. E o Espírito Santo pediu para falar o quanto ele tem realmente me consolado nesse tempo, que faz mais ou menos umas 2, 3 semanas que eu perdi um primo muito próximo meu, só que antes disso eu tinha já perdido meu avô, então eu não tinha me recuperado disso e já outra coisa aconteceu. E nisso eu fiquei muito sem chão, assim, eu não queria pedir, eu não queria compartilhar isso para não mostrar assim vulnerável, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo estava me consolando, e ele estava me dando alegria nisso e me dando força realmente para viver um dia de cada vez, e era isso que eu orava e que eu pedia sempre. E enfim, aí o Espírito Santo ele foi falando comigo nesses últimos tempos, e para glória de Deus eu consigo falar disso sem chorar agora. E enfim, e ele tem pedido para me compartilhar, para me ser vulnerável, e hoje, enquanto a gente estava no louvor, ele pediu para mim falar com uma amiga minha, Sara, e compartilhar isso tudo que estava acontecendo. E para mostrar que ele usa o corpo, e que por mais que ele possa consolar a gente, que ele é a nossa fonte de alegria e tudo mais, ele é real, ele usa o corpo também. E ele queria que eu compartilhasse isso para a honra e glória dele. E é isso. Amém. Espírito Santo, Espírito Santo, ele é lindo. Hoje eu vim com uma dúvida assim, né, de Senhor, como ouvir tua voz? Nesse tempo eu estava muito inquieto sobre isso, com uma ansiedade de ouvir a voz do Senhor e de ser sensível à voz dele. E na palavra fala, né, bem-aventurados os que não viram, mas creiam. Eu estava com uma chama muito fraca.
uma chama muito fraca no coração. E o Asaf falou para que essa chama seja acesa, né? E eu peço muito para que o Senhor não desvie a face dele de mim, né? Eu tinha um medo que o Senhor não me perdoasse e não me amasse. Mas o sacrifício dele na cruz é a prova do amor dele. E o Espírito Santo fala muito comigo e eu estava muito inquieto ali no meu lugar, me tremendo muito. E o Lucas Toni, ele falou que a fraqueza, o poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Isso me deu forças. E eu quero agradecer e pedir perdão e me humilhar diante dos irmãos e falar que a adoração não é para mim gloriar, não é para me gloriar, mas sim para dar toda a honra e toda a glória a Jesus, porque só Ele é digno de toda a honra e glória. Porque eu não mereço nada, eu sou pecador. Mesmo que eu faça coisas boas na minha vida, eu não sou digno de nada. O Senhor é digno de tudo. E eu nasci para dar toda a honra e toda a glória a Ele. Amém. Boa noite, meus irmãos. Quando o Cacilhas abriu aqui o microfone, me veio uma lembrança de uma experiência que nós tivemos há uns dias atrás, inclusive o Cacilhas fez parte disso. Congregamos no Jari e queríamos fazer um encontro de unidade, né? E convidamos Canoas, os irmãos lá. Nós convidamos o Cacilhas para estar conosco, fazendo louvor ali, palavra, né? E um dia antes daquele sábado ali, estávamos reunidos no lugar ali para organizar algumas coisas até mesmo técnicas, né? O espaço. E surgiu um dilema porque, né, a gente estava organizando como é que seria, né, se teria banda, se não teria, algumas coisas, né? E surgiu um pouco de preocupação em algumas coisas na hora. E um dos irmãos com sabedoria disse: vamos orar então. Fizemos um círculo e começamos a orar. E naquele momento me veio duas palavras muito fortes no espírito, assim. Porque houve um questionamento assim, né? Mas como é que vai ser? Porque é um encontro de unidade, a gente tem que pensar nisso, naquilo. E começou a gente querer projetar as coisas, querer conduzir alguma coisa, né? E na hora que estávamos orando, o Espírito Santo me disse sim, obediência e sujeição. E quando terminamos de orar, eu disse: irmãos, veio duas palavras no meu coração. Sujeição e obediência. E o que eu entendi do Espírito é: se nós estivermos sujeitos a ouvir a voz dele e prontos para obedecer o que ele disser, não precisaremos fazer mais nada. E naquele momento eu tinha assistido o podcast, né, no Dizascope, o Cacilhas, e ele já tinha falado sobre isso. Todos têm. E aquilo veio muito forte no meu coração. Porque aquela palavra não era para mim, mas era para todos. Que todos estivessem sujeitos para ouvir a voz dele, sensíveis para ouvir a voz dele e obedientes para corresponder ao que ele dissesse. E o que aconteceu ali naquele dia foi sobrenatural. Nós tivemos uma experiência sobrenatural naquele dia. Teve milagre, cura, libertação. Não teve palavra, né? O Senhor conduziu de outra forma ali, nós ficamos ali naquele momento de adoração e foi muito precioso. E cada um naquele lugar tinha algo a compartilhar e foi lindo, né? O microfone ele não teve na mão de um, de dois, foi muitos, né? E aquilo me trouxe muita expectativa. E quando eu estava nesses dias para o retiro, eu estava com essa expectativa, essa mesma expectativa. E tudo que eu tenho ouvido até agora... o Senhor tem confirmado isso no meu coração, que todos têm. E isso me inclui. Eu aprendi a tirar a responsabilidade de cima de mim da igreja, no sentido de que eu que tenho que conduzir todos, mas, ao mesmo tempo, de trazer a minha responsabilidade, daquilo que Deus está falando comigo e que Ele quer fazer através da minha vida. É isso.
Boa noite. O senhor me deu uma palavra, um texto da palavra, que é o último salmo, né, o Salmo 150, que diz assim: Aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder, louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza, louvem-no ao som de trombetas, louvem-no com harpas e liras, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. O Cacilhas, no domingo, me falou ali rapidinho, e pela palavra do Cacilhas eu estou aqui hoje. Ele disse assim: não existe ministério de louvor na Bíblia, na palavra. O Senhor me colocou agora que o ministério de louvor dele é todo ser que respira. É todo ser que respira. Ele disse que todo ser que respira, e o que o Cacilhas falou hoje, o ministério de louvor é toda a igreja. É isso que ele falou. Boa noite, igreja. Tudo bem? Você precisa subir aqui, né? Pode ser aqui embaixo mesmo. Mas, primeiro eu queria agradecer a igreja. Eu cheguei nessa parte do corpo em janeiro de 2023 e desde então fui muito bem recebido por cada um que eu tive contato. Muito abraçado, muito bem recebido. Parece que estou aqui sei lá, desde que eu nasci, desde muito tempo, né? E isso fez uma diferença enorme na vida da minha família. E enquanto eu estava ali, a gente estava orando e tudo mais. Sabe quando a gente começa o coração a acelerar, não sabe por quê? E aí o Cacilhas disse que talvez o Senhor queria entregar algo. E aí a Gi chegou do meu lado e falou: durante todo o louvor, o culto, o Senhor me lembrou da tua história, que tu testemunhou. E se Ele estiver tocando no teu coração, eu acho que a igreja pode gostar de ouvir também, então vou ser breve. Mas foi isso. Então, nós chegamos na igreja em 2023 e a partir dos meus 15 anos de idade aproximadamente, os meus pais iniciaram um projeto, aqui em Viamão, inclusive, lá perto das Águas Claras. Uma igreja, né? Uma pequena igreja com cerca de 10 pessoas, até um pouco menos. E tudo muito novo. E eu lembro que foi lançado em mim, né, o louvor. Agora é contigo. Então, tinha mais ou menos 15 para 16 anos e o louvor era comigo. Então, a partir daquela idade, eu comecei a criar uma falsa identidade de que o meu lugar era o louvor e de que tudo que havia do meu relacionamento com Deus era a respeito do louvor, era... o ministério de louvor da igreja, era o ministro de louvor da igreja, e era tudo isso. Chegou um período da minha vida onde todos os dias de culto eu ia para isso somente. E aquilo começou a criar uma identidade falsa, né? Onde não era aquilo que Deus queria para mim, mas foi acontecendo. E ao invés de ser algo bom, se tornou um fardo ao longo de muitos anos. Em 2021, no dia 13 de julho de 2021, ao longo desses anos, 10 anos aí ministrando na igreja, eu tocava violão, né, era o ministério que eu tinha. Tocava violão, cantava quando precisava, fazia de tudo, né? Você sabe, quem é do louvor sabe como é que é, né? Então era era um ministério de louvor de um homem só. E depois o meu irmão foi crescendo, trouxe junto, mas era eu quem conduzia tudo ali, e no violão e tudo mais. E aí em 2021, no dia 13 de julho, eu sofri um acidente numa máquina, tive amputação dos 2 dedos da mão esquerda, e quem toca violão sabe que é praticamente quase impossível, né? Quase impossível, teria que inverter, né? Mas isso aconteceu. E eu não entendi porque naquele primeiro momento que aconteceu, eu estava indo para o hospital e veio algo muito forte no meu coração, na verdade, uma mentira no meu coração.
de que a única coisa que eu fazia para Deus tinha acabado. Né? E foi bastante difícil, né? Foram 5 dias internado dentro do HPS. E nesses 5 dias, bastante questionamentos, né? Muita oração sozinho, porque não tem como ficar com ninguém lá, né? Eu lembro que à noite eu virava para o lado, parecia o rei, aquele que pedia mais anos de vida, né? Eu virava para o lado, para o canto da parede e orava: Senhor, por quê? Por quê? Por que isso, né? E eu recebi uma palavra um pouco depois e gostaria de compartilhar com os irmãos, que eu acho que essa é a melhor parte, que é quando a gente né, quando Deus nos dá a resposta do porquê aquilo está acontecendo. E em Isaías 2:22 diz: parem de confiar no homem cuja vida não passa de um sopro em suas narinas, que valor ele tem. E eu estava lendo nunca li a Bíblia da minha esposa, sempre li a minha própria Bíblia em casa. E naquele dia eu peguei a Bíblia da minha esposa para ler. E era uma Bíblia que tinha alguns estudos e tal. E do lado desse versículo tinha um estudo, tinha uma resposta, enfim, tinha um comentário, na verdade, sobre esse versículo. E dizia o seguinte: no versículo seguinte, Deus diz que está retirando do seu povo o sustento, as coisas externas das quais eles dependem. Qual a razão? Ele quer que o seu povo confie nele. O que acontece conosco quando nossas escoras são retiradas debaixo de nós? Descobrimos em que realmente estamos nos apoiando, onde estamos de fato arraigados e firmados. E é assim que somos como novos convertidos. Quando começamos a nossa caminhada com Deus, precisamos de um sistema de apoio, algo para nos ajudar a ficar de pé e a nos conservar retos e fortes. Precisamos de um grupo de pessoas ao nosso redor para nos manter estudando a Bíblia, orando, buscando ao Senhor. Se não tivermos esse sistema de apoio, quando as tempestades da vida vierem contra nós, podem nos destruir. Nosso sistema de apoio pode ter muitas formas, mas seja como for, mais cedo ou mais tarde, Deus vai começar a retirá-lo, removendo as escoras debaixo de nós. Nossas escoras podem ser coisas nas quais obtemos prazer e satisfação, como cantar, tocar um instrumento, ser parte da equipe de louvor, ou líder, ou um pastor reconhecido no ministério. Então eu entendi naquele momento que o Senhor estava retirando algo no que eu estava agarrado como identidade, e Ele queria me dar algo novo. Ao longo de todo aquele ano, pensa, desde os 15 anos com os meus pais, na igreja deles, e o Senhor começou a soprar no nosso ouvido: é hora de ir embora, é hora de sair. E aí eu dizia: Deus, mas qual vai ser o substituto? Né? É hora de sair, não interessa o substituto. E Deus foi falando com a gente, e aí no final de 2023 nós decidimos tomar, né, esse passo, e nós não sabemos para onde. Até que, não sei como cheguei aqui, né, porque eu nem sabia onde era a igreja, só sei que uma vez a minha esposa em casa falou assim: tem uma igreja que se chama Igreja em Porto Alegre. Eu falei: é essa que eu quero ir porque não tem placa. Estou cansado de placa, então, né? Então, se é Igreja em Porto Alegre, seu nome é, então vamos lá. E aí, irmãos, desde o primeiro dia, assim, nós fomos impactados pela palavra. Era o Ion que estava pregando, o Japa nos olhou, parecia que nos conhecia há muitos anos, e as coisas foram acontecendo. Então, assim, 2 coisas que eu queria só para finalizar a nossa identidade, a tua identidade, a minha identidade não está naquilo que nós fazemos, né? E por muitos anos foi assim. Então, se essa palavra foi ao encontro do coração de alguém que aqui acha que o que faz é o que determina quem a gente é em Deus, não é isso. E segundo, testemunhar que a igreja em Porto Alegre é diferente de todos os lugares onde eu já entrei. E eu não estou falando aqui para ego nenhum, nada disso, mas para testemunhar na vida de vocês. Nós temos uma filha de 2 anos, nós estávamos grávidos quando chegamos, e eu falei a seguinte frase para minha esposa: eu quero um lugar para criar os meus filhos. E quando nós entramos no culto, a primeira coisa que o Espírito Santo direcionou meus olhos foi para um lado esquerdo da igreja, onde tinha várias adolescentes e adolescentes louvando ao Senhor, coisa que eu nunca vi na minha vida. Digo a verdade para vocês, nunca vi. Da forma em que eu vi, da forma que eles mostraram.
E ali eu entendi que era o lugar onde o Senhor tinha me dado para criar os meus filhos. Então, muito obrigado pela vida de vocês. E é isso. Acho que o Senhor incomodou para falar, então está falado. Não sei o que Ele quer fazer, mas amém. Irmãos, tem uma irmã que me procurou também, esqueci o nome, perdão, mas que também ela congrega em Gravataí. Aí viu o podcast, foi lá no Instagram. Aí eu falei para ela, Deus tem essa mania de ver uma só igreja, né? A gente que faz essa ramificação de rebanhos, mas nós somos o corpo de Cristo em Porto Alegre, em Gravataí. Nós temos aqui 15 cidades. É a Igreja de Cristo no Rio Grande do Sul. Enquanto os irmãos iam compartilhando expressões de adoração fora desse ambiente de culto, um foi no Uber, um foi num sonho, Deus está falando conosco, irmãos, que nós precisamos voltar ao padrão dele. Algo que está claro, cristalino nas Escrituras. E eu tenho certeza que alguns estão estranhando esse tipo de dinâmica. A gente herdou uma liturgia. Ela é edificante, mas como eu tive uma conversa com o dono antes de começar, ela é menor do que a riqueza que Deus tem quando estamos juntos. E Ele quer expandir. Essa riqueza precisa ser toda vez que nos encontramos. E tem lugares, irmãos, que a gente vai no culto e eu não preciso nem ir, porque eu já sei exatamente como foi, porque há anos é a mesma estrutura. E eu creio que Deus quer em nós mostrar que Ele tem algo abundante, fresco a cada vez que estamos juntos. Nós vamos ter agora um tempo lá embaixo com bolo, com chá, mas eu queria animar vocês, irmãos, a continuarmos atentos àquilo que Deus quer falar com a igreja através de todos nós. Amém? Bruno, algum aviso? Olhem lá para trás, tem uma parede de madeira e lá tem os quartos relacionados a cada nome. A maioria já escolheu o quarto. Aí falem com o Bruno lá. Espera aí. Isso. Irmãos, tem alguns irmãos que tinham alguma palavra que separaram. Eu peço para guardar para amanhã. O que Deus quer falar hoje, Ele pode falar amanhã também conosco. Pode ser? Ela não vem. Tenho mais uma. Espera aí. Queridos, eu só queria dizer que a minha filha de 10 anos, ela saiu do culto semana passada e foi conversar com o Cacilhas e pediu que ela estivesse aqui hoje, né? Aí eu falei para o meu marido assim, como ela vai estar lá se ela vai ser uma criança no meio de um monte de adultos, né? E aí ele falou, se permitirem, ela vai, né? E o que eu quero dizer para vocês é que incentivem bastante, muito assim as crianças, porque elas também participam do reino do Senhor. E eu louvo a Jesus assim pela vida da Lu, do Cacilhas, do Rogério, que sempre incentivou as crianças no grupo a tocar teclado no início e tudo, né? O Oséias, que também faz quase 6 anos que dá aula para a Lívia. Então, animem os seus filhos para que eles possam, né, participar. Agora, nos momentos que tem os grupos de setor, e aí quando tem o grande grupo, a Lívia, no primeiro encontro que teve, ela subiu e ela foi ficar ali sentada porque ela queria cantar. E eu fiquei parada esperando que alguém fosse retirar ela, né? E aí o Lucas Toninho, ele deixou. E os irmãos deixaram e eu falei, amém. E ela ficou ali, assim, sabendo que ela tinha aquele momento ali de louvar o Senhor, que não era para levantar a sua voz, não era para ter nenhum momento dela como, né, querer mostrar o dom que Deus deu. Mas eu queria, assim, animar vocês, as crianças nos grupos, as crianças na igreja, que permitam esse crescimento, né? Porque tudo é para a honra e glória do Senhor. Ingrid, eu acho que é o contrário. Eu acho que elas que têm que nos animar, porque das crianças o Senhor suscita o perfeito louvor, né? Então, nós temos que olhar mais para elas e observar sua liberdade, sua sinceridade diante do Senhor. Louvado seja Deus.